Olá, meu nome é Maria de Lourdes. Sou estudante do curso de enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira, do campus Recife. Irei apresentar um trabalho que é válido como nota para o Fórum 2 e o tema é a fisiologia da circulação. Os tópicos a serem abordados são coração, ciclos cardíacos, vasos sanguíneos, histologia e função vascular, passagem de sangue pelos vasos, trocas de elementos entre o sangue e os tecidos, circulação linfática, controle de atividade cardíaca e da pressão sanguínea pelo sistema nervoso. Coração. O coração humano é um órgão muscular oco que representa a parte central do sistema circulatório. É localizado na parte central da caixa torácica, pouco inclinado para a esquerda. Situa-se entre os pulmões e por trás dele encontram-se o esôfago e a artéria aorta. Ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco se divide em duas fases, sístole e diástole. A sístole é o período de contração muscular do coração, ejeção ventricular rápida e injeção ventricular lenta. A diástole pode ser descrita como relaxamento ventricular isovolumétrico, enchimento ventricular rápido, enchimento ventricular lento e contração arterial. Organização funcional das fibras cardíacas. O músculo estriado cardíaco é o do tipo tecido muscular que forma camadas musculares do coração, conhecida como miocárdio. Também é chamado tecido muscular estriado cardíaco. O coração é formado por três tipos principais de músculos. Ventricular. Contrai de forma parecida com o músculo estriado, mas a duração de contração é maior. Atrial contrai de forma parecida com o músculo estriado, mas a duração de contração é maior. Fibras musculares excitatórias e condutoras só se contraem de modo mais fraco, pois contém poucas fibrilas contráteis. Ao contrário, apresentam ritmicidade e velocidade de condução variáveis, formando um sistema excitatório para o coração. Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos formam uma rede de tubos que transportam o sangue pelo corpo. Esses tubos possuem diferentes diâmetros e fazem circular o sangue arterial oxigenado e o venoso rico em gás carbônico, constituindo o sistema cardiovascular ou circulatório. Existem três tipos principais de vasos que fazem a circulação do sangue: veias, artérias e capilares. O sangue arterial, com oxigênio e nutrientes, é levado do coração para os tecidos do corpo e o sangue venoso, com gás carbônico e outros resíduos, vão do corpo para os pulmões. As artérias possuem paredes mais elásticas do que as veias. Com isso, as artérias ajudam a controlar a pressão sanguínea. As veias, por sua vez, possuem válvulas para evitar que o sangue retorne. Já os capilares são vasos bem finos que possuem apenas a camada mais interna de células endoteliais. Histologia, função vascular e passagem de sangue pelos vasos. A parede dos vasos, artérias, veias e capilares é formada por camadas de células e matriz intracelular, apresentando características particulares em função da resistência e esforço sobre a superfície de estruturas. As artérias e as veias possuem três camadas de tecidos distintos:
internamente são constituídas por células pavimentosas, achatadas, unidas por junções intercelulares. Adjacente a esta camada, envolvendo as células, forma-se uma camada de fibras elásticas e musculares, que é o músculo liso. E mais exatamente o tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, forma uma terceira camada responsável pela manutenção e nutrição das células. Uma diferença entre as artérias e as veias está relacionada à dimensão da camada intermediária, músculo liso e fibras elásticas. Mais espessura nas artérias e mais delgada nas veias, em razão da capacidade de pressão em virtude das contrações sistólicas do coração. Além da presença de válvulas nas veias que não permitem o refluxo sanguíneo quando o sangue retorna ao coração. Troca de elementos entre o sangue e os tecidos. O controle do fluxo para os tecidos ocorre de acordo com a atividade metabólica e a pressão de perfusão determinada pelo volume e pressão do sangue nas artérias, onde a vasodilatação e a vasoconstrição, que ocorrem nas porções musculares, determinam o grau de enchimento no leito capilar. Circulação linfática. O sistema linfático é uma rede complexa de vasos e pequenas estruturas, chamadas de nódulos linfáticos, que transportam o fluido linfático, a linfa, dos tecidos de volta para o sistema circulatório. O sistema linfático é um importante componente do sistema imunológico, pois colabora com glóbulos brancos para a proteção contra bactérias e vírus invasores. O sistema linfático possui 3 funções interrelacionadas: remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório e produção de células imunes, como linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos conhecidas como plasmócitos. Os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as células. Esse excesso de líquido que circula dos vasos linfáticos é devolvido ao sangue e chama-se linfa. Controle de atividade cardíaca e de pressão sanguínea pelo sistema nervoso. A atividade cardíaca é regulada pelo sistema intrínseco, que sofre influência do extrínseco. O centro nervoso de controle da atividade cardíaca e da pressão sanguínea fica localizado no bulbo e recebe informações aferentes que foram geradas em baroreceptores. Esses são receptores de estiramento, logo recebem as variações de pressão que estão localizados na parede do coração e vasos sanguíneos, sendo que os principais são os da carótida e da aorta. As respostas deferentes do centro vasomotor pertencem ao grupo vasoconstritor, vias simpáticas, e vasodilatador, vias parasimpáticas. A diminuição da pressão arterial resultará em uma resposta do grupo vasoconstritor, que irá promover aumento da resistência vascular devido à vasoconstrição periférica e o aumento do débito cardíaco por aumento tanto a frequência como a força de contração, aumentando o volume do sangue. De forma inversa, o grupo vasodilatador promove resposta quando há elevação da pressão do sangue e atuam inibindo o grupo vasoconstritor e promovendo diminuição da resistência vascular e do débito,
ajustando os valores conforme a necessidade.